Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Liderança Tática, o podcast que conecta empresas, estratégias e propósito através da liderança e da gestão de pessoas. No episódio de hoje, estamos entusiasmados para explorar um tema crucial no sucesso das organizações: a liderança tática. Vamos desvendar como líderes táticos podem transformar estratégias em ações efetivas, aprimorar o desempenho das suas equipes e também aliar os objetivos operacionais com metas estratégicas nas empresas. Para enriquecer a nossa discussão hoje, nós temos duas convidadas muito especiais, a Silvia Cunha e a Daniele Camini. Sejam bem-vindas, então, ao podcast de hoje e vamos começar se apresentando, né? Silvia, conta pra gente, quem é você? Uau, que difícil fazer essa fala, né? Quem sou eu? Mas enfim, então, pensando um pouquinho no tema de hoje, né? Acho que é bacana eu falar um pouquinho dessa trajetória que me trouxe até aqui. Então, eu sou uma pessoa que vem da administração de empresas, que fez uma trajetória dentro da área de negócios, então fazendo especializações na gestão estratégica de negócios, gestão empresarial, e aí, né, foi apaixonando-se pela área de gestão de pessoas. Então, também me especializei em gestão de pessoas e fui me tornando uma desenvolvedora de times, de equipes e de lideranças. Até que eu fui buscar também uma especialização dentro da área da psicologia para poder amparar, né, e fazer essa travessia. Então, eu sou essa pessoa que nesse momento trabalha como facilitadora, desenvolvedora de lideranças, executivos, equipes, que tem aí 25 anos de trajeto em empresas de grande porte, que há 10 anos está numa trajetória na consultoria e que aí encontrou esse caminho das pequenas e médias empresas aqui da nossa região. Então, qual que é o objetivo de tudo isso, né? É trazer um pouquinho dessa vivência, desse aprendizado e que mapeou a trajetória para que hoje eu possa apoiar e provocar as lideranças para que elas possam ser agentes transformadores dentro das organizações através da gestão de pessoas e através do desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu sou essa pessoa, né, que trabalha aí com a gestão estratégica de pessoas dentro de empresas, que faz mentoria de carreira, que faz mentoria de executivos, com o propósito e objetivo de torná-los líderes melhores, para que as pessoas também possam fazer sua trajetória, revelar o seu talento e que a gente possa ter todo um ecossistema melhor aí dentro desse nosso mundão afora, que é o mundo organizacional, que é o mundo dos negócios e que é o nosso mundo, né? Que é a realização dessa carreira, né? E da vida que a gente... Legal. A tua base, então, acaba sendo consultoria e treinamentos. Consultoria e treinamentos. Legal. Dani, e você? Quem é? Um prazer estar aqui com vocês, com a Fran, com a Silvia, que nós conhecemos já de longa data, inclusive já fizemos trabalhos em algumas empresas juntas. Então eu atuei aí há mais de 20 anos como gestão em pequenas e médias empresas e mais nos últimos 6 anos muito focado à indústria, onde eu trabalhei gestão estratégica e gestão de pessoas. E a minha formação é contabilidade, mas por necessidade de me autoconhecer, eu fui buscar estudar muito ao longo dos anos comportamento humano. E nessa busca por estudar, por me auto-perceber do que fazia sentido ou não para mim, eu descobri que eu gostava muito de pessoas. E aí também migrei para a área de pessoas. E ao longo dos últimos 2 anos, então, eu atuo como consultora de empresas, pequenas e médias aqui da região, e o meu foco principal com esse conhecimento da contabilidade, é olhar para o resultado da empresa, mas ele não se sustenta sem as pessoas, então também olhar desenvolvimento de pessoas.
E o contrário também, se as pessoas elas não estão bem, elas não estão produzindo e elas não estão saudáveis emocionalmente, elas também não entregam resultado. Então, como é que a gente provoca as empresas para que elas olhem para o desenvolvimento de pessoas e também para o seu resultado, para que seja um resultado saudável, sustentável a longo prazo. Legal, que bom conhecê-las, né, hoje um pouquinho mais a fundo, né, do que cada uma de vocês faz. A gente já se conhece um pouquinho de fora, né, mas entender um pouquinho mais. E então essas duas mulheres fantásticas aí que vocês escutaram as histórias, né, elas ajudam então a compreender a importância da liderança tática e por que investir na capacitação desse nível de governança, né. Então hoje a gente está aqui para mergulhar, né, nessa conversa sobre esse tema tão interessante, né, e repleto de insights. E para iniciar aí esse nosso bate-papo, então, Dani, conta para nós o que é o nível tático pelo olhar da gestão estratégica. Então, nós podemos dizer que a gestão em si, ou as empresas, elas se dividem em 3 grandes grupos, que a gente pode pensar que é uma pirâmide. Nós temos o operacional, que são todas as pessoas que efetivamente fazem a roda girar. Nós temos o nível tático, que é um segundo degrau, onde ali tem a liderança, que vai fazer o link com a estratégia, que é lá no finalzinho, no topo da pirâmide, com o operacional. Então, a liderança, quando a gente fala em liderança tática, é esse que está no meio, que é extremamente importante para traduzir a estratégia que está lá no topo com o operacional. E nós podemos fazer uma analogia que é como uma orquestra sinfônica. Então, imaginando que o estratégico é aquela pessoa, ou aquelas pessoas que estão fazendo a composição da música. Então, ela escreve a música, a sintonia, quanto tempo vai ter a música. E o nível tático, ou o líder tático, vai fazer a coisa acontecer. Ele vai lá treinar as pessoas que estão tocando diariamente, vai afinar para ver esse instrumento está bom, não está, essa pessoa está bem, não está. Quanto tempo nós precisamos que essa música termine, qual que é a batida certa e, inclusive, cuidar dessas pessoas para que elas estejam bem. Então, podemos fazer essa analogia com a orquestra sinfônica. E aí, o que efetivamente esse líder tático precisa ter? Ele precisa ter foco, mas ele precisa ter um foco um pouquinho mais específico. Enquanto nós estamos lá no topo da pirâmide, que o estratégico olha para o todo, o líder tático ele vai olhar para assuntos mais específicos. Ele vai olhar para o tempo que as atividades precisam ser realizadas. Então, ele olha para a meta e qual o prazo que ele precisa ter para que essa meta seja atingida, quais os recursos e como ele faz tudo isso acontecer. E também que habilidades ele precisa ter na sua equipe, seja de operação ou dele mesmo. Ele também precisa desenvolver habilidades mais técnicas e operacionais e analíticas para que ele consiga fazer a roda girar. Muito legal, gostei muito da analogia, né, que você trouxe da orquestra, né? Então a gente vê realmente a importância desse líder tático, né? Quem faz a roda girar aí. Silvia, conta para nós, o que é esse líder tático agora, então, pelo olhar da gestão de pessoas? Muito bem, então como a Dani falou, a gente tem o líder tático como um link, né? Então, entre a liderança estratégica e a operação propriamente dita. Então, a operação, ela é serviço, ela é produto, então vai depender, né, do ramo de negócio, mas o líder tático é o líder, é a posição da liderança que está mais próximo de quem faz a tarefa. Então, ela é uma liderança extremamente valiosa do ponto de vista estratégica, porque o líder tático bem desenvolvido, né, com o seu conhecimento técnico daquele negócio, do ramo de negócio, com conhecimento e com clareza do sistema de gestão adotado por aquela empresa, com habilidades desenvolvidas na área da comunicação, na escuta ativa,
na percepção, né? Que sabe fazer um feedback, que sabe fazer uma correção pontual de uma forma assertiva, ele se torna um diferencial competitivo na hora da entrega do resultado. Então, se as empresas olharem para esse nível, né? O líder tático quem é? Ele é, muitas vezes, o líder de mesa, o supervisor, o encarregado, né? Então, dentro das nomenclaturas, dentro da área, né, conceitual, ele pode ter vários nomes. Mas o que a gente chama atenção aqui não é exatamente para a nomenclatura, né, dessa função, dessa posição dentro da governança. É exatamente o que ele faz. Então, eu diria que no olhar da gestão de pessoas, o líder tático é quem está mais próximo de quem executa as atividades. Perfeito. Então, é ele que tem a percepção, né? Meu time está bem, está faltando recurso, o que precisa fazer aqui que está afetando o moral, que recurso que está aqui que o processo não está acontecendo. E ele só vai conseguir tomar decisões ágeis, corrigir anomalias se ele estiver preparado para conseguir perceber isso, né? Para que ele possa revelar. Porque eu posso ter, assim, uma liderança tática com muita proatividade e iniciativa, mas essa proatividade e iniciativa pode estar indo para a direção errada. Uhum. Então, eu diria que vale muito olhar para a capacitação desse nível de liderança. E toda empresa tem esse nível, né? Desde a menor até a maior. E qual que tem mais impacto? Na menor ou na maior? Ou nas duas? Na verdade, eu diria que tem o impacto em todas, né? Porque vamos pensar assim, ó, na maior você tem um efeito que a gente chama de efeito cascata, né? Então, você vem da estratégia, a comunicação vai descendo para o nível gerencial, depois para o nível tático e aí para a operação. O que vai garantir é o quão preparada essa liderança está. Então, por exemplo, assim, numa empresa maior, digamos assim, essa importância ela vai estar fracionada em mais níveis. Numa empresa menor, muitas vezes a mesma liderança ela acumula a estratégia e a função tática. Então, se ela estiver preparada, também é muito importante. Legal, faz total sentido. E aí, Silvia, conta pra gente agora um pouquinho o que é esse programa Líder Tático, como que ele funciona? Muito bem, então, eu e a Dani, né, já estamos aí na caminhada há bastante tempo, e essa jornada, então, de observar, né, a gente vem de uma escola, eu chamo de escola a experiência da vida, né, dos lugares onde a gente já trabalhou e tudo mais. Então, a gente vem dessa escola que nos faz enxergar gerencialmente. E esse gerencialmente traz a importância, né, de um sistema de gestão e tudo mais. Então, hoje, observando esse caminho, né, que particularmente eu estou trilhando, a Dani também vem nesse caminho, que é olhar as pequenas e médias empresas, a gente consegue perceber que muitas vezes a gente está numa região de empresas familiares que já foram buscar dentro de um nível de sucessão, né, talvez já numa segunda, numa terceira geração, foram buscar uma capacitação. E essa capacitação, ela vem de escolas que são referência no Brasil, no mundo. Então, o que acontece, né? Normalmente, essas sucessões, elas já têm um olhar, que é o olhar estratégico, que é o olhar de longo prazo. E quando precisa, né, fazer o alinhamento com quem está lá, né, o encarregado de produção, o supervisor de produção ou o líder de mesa, esse líder de mesa, muitas vezes, ele veio da própria operação. Ou o líder de caixa, né? Que a gente tem muitos mercados aqui na cidade, na região, os atacadões que tem também, né? Então, essa pessoa, muitas vezes, ela iniciou na própria operação. E ela, talvez, não teve na sua trajetória essa oportunidade de ser capacitado com o olhar. Então, a gente tem percebido, né, uma lacuna, né? Tem aí um espaço que a alta liderança precisa que essa estratégia seja entendida para que na operação as atividades consigam garantir o resultado. E, por outro lado,
né, esse líder, ele não consegue absorver porque ele não está nem compreendendo qual que é aquela estratégia, né? Então, o líder tático, ele é um programa de capacitação que tem por objetivo, né, trazer esse retorno onde a gente trabalha diretamente, assim, o envolvimento da liderança que a gente chama, né, intermediária, que é essa liderança. Então, o programa Líder Tático, ele visa desenvolver as habilidades da liderança que vai estar atuando e traduzindo a estratégia da empresa para a sua operação. Então, é com esse objetivo que a gente criou esse programa, né? Então, para trazer esse recurso, né? Então, eu diria que ele é, sim, um programa de capacitação, mas ele é uma grande ferramenta, um grande recurso para aproximar e fazer a ligação tanto da área estratégica para garantir o resultado, quanto da operação para entender a estratégia. Então, ele é quase que um tradutor aí. Essa palavra que estava na minha mente. Eu fiquei pensando, nossa, isso é um tradutor, né? E pensando até na Dani na parte de estratégia, de números, né? Às vezes, o que é uma meta? Como se cria uma meta, né? Como a gente explica para esse líder tático da onde surgiu essa meta, né? Como se faz um cálculo de um bônus, né? Enfim, várias coisas nesse sentido também, né, Dani? Exatamente. E muitas vezes, reforçando o que a Silvia falou, esse gestor que já está a um nível de maturidade maior, que teve a oportunidade de frequentar escolas de referência, ele chega lá na operação, na sua empresa, e ele não tem nem tempo de fazer essa tradução para o líder tático. Ele não tem tempo de desenvolver, porque como ele está lá no topo, ele precisa pensar em tudo. Então, ele precisa pensar como é que está o comercial dele, como é que está o marketing, como é que está a operação, como é que está o financeiro. Ele precisa olhar para o todo. E aí, é com esse objetivo que ele nos contrata ou nos chama para auxiliar, que é como é que a gente faz a tradução e também o match entre a estratégia e o operacional, que ele está ali no meio. Então, os principais objetivos do treinamento ou da capacitação da liderança tática é alinhamento, estratégia e operação. Decisão rápida, porque esse líder, que muitas vezes a gente presencia na nossa região, pessoas que foram operacionais muito tempo e que foram muito boas na sua entrega, e pelo resultado dela e pelos anos de experiência naquela empresa, ela acaba assumindo cargos de liderança. E ela chega ali sem competência nenhuma, sem saber como é que ela comunica de forma eficaz, porque até então ela só fazia. Uhum. Então, como é que ajuda a gente faz esse caminho para ajudá-lo a sair da execução da operação propriamente dita e ter um degrauzinho a mais onde ele vai olhar para resultado, ele vai olhar para números, ele precisa melhorar a comunicação dele. Então, a gente trabalha aí em vários pontos, que é desde prepará-lo para uma liderança, comunicação, como é que ele faz a gestão das pessoas, entendendo que nós temos vários perfis de pessoas dentro das equipes e que isso pode ser muito rico se ele souber aproveitar, como que ele faz, como que ele tem decisão rápida, se ele nunca tomou decisão, se muitas vezes ele estava perdido não, ele estava no operacional e ele não entende como é que uma decisão precisa ser assertiva e rápida. E como ele faz a entrega do resultado da equipe dele para a estratégia. Então, é trabalhar as pessoas, os números, prepará-lo para que ele esteja realmente entregando o resultado que a estratégia precisa que ele entregue. Sensacional, um grande apoio para as empresas, né? E o líder tático, eu vejo que não tem uma empresa que não tem esse profissional dentro do seu quadro de colaboradores, né? Silvia, né? Vocês já trouxeram bastante coisa aqui sobre o programa e já realizaram esse programa em várias empresas, né? Então, compartilhe para nós, assim, quais foram os resultados que vocês já observaram nas empresas que implantaram o programa do líder tático? Muito bem, então, assim, o principal resultado que a gente observa
é o alinhamento da comunicação. Quando você traz, né, essa capacitação e que esse líder ele consegue utilizar a comunicação de uma forma assertiva e alinhar isso com a direção da estratégia, ele retroalimenta a sua equipe. Então, isso traz uma confiabilidade. Então, eu diria que esse alinhamento de comunicação, a comunicação vindo pela via oficial, ela traz credibilidade, né? Então, eu diria que o alinhamento da comunicação é um dos resultados bem importantes que a gente tem presenciado que vem acontecendo, né? A própria compreensão do sistema de gestão adotado pela empresa, porque a Dani trabalha muito com gestão e gestão é uma metodologia, né? Então, cada empresa hoje ela adota uma metodologia para gerenciar os seus indicadores, para medir resultado. E o que acontece é que quando você chega lá na operação, eles precisam apontar esses indicadores, só que normalmente o que a gente encontra aqui, às vezes esse apontamento não acontece ou acontece com falhas porque ele não compreendeu para que é utilizado. Então, eu diria que nas empresas que a gente já aplicou, né, que vem acompanhando, compreender o sistema oficial, né, o sistema de gestão da empresa. Esse também é um grande resultado que a gente tem visto os nossos clientes manifestar, né, e já vivenciar. Um outro ponto bem importante é desmistificar a função, né? Então, a clareza do seu papel, né? Eu sou uma liderança, então, o que o líder tático faz? O que essa empresa espera de mim? E existe também uma diferença, por exemplo, assim, ó, no conceito, que é um conceito geral, né, mundo afora, mas também para a expectativa que a minha empresa tem para mim. Então, o líder tático aqui na minha empresa faz o quê? O que eu preciso entregar para a minha empresa? Acho que esse é um resultado bem importante e que daí a gente tem visto que a liderança desse nível, quando ela compreende isso, ela entrega um comprometimento bem acima do que vinha entregando. Até porque é ele que vai fazer a ponte com o colaborador. Como é que ele vai explicar para o colaborador se ele mesmo ainda não entendeu a meta da área, do setor, da unidade dele, né? Então, certamente é essencial, né? É isso aí. E a própria confiança com os liderados, né? Então, a partir do momento que ele usa uma comunicação de forma assertiva, ele tem clareza do seu papel, ele compreende, né, o sistema de gestão da empresa e ele trabalha diretamente, né, essa comunicação com a sua equipe e isso aumenta a confiança entre líder e liderados. Então, né, isso é um resultado também bem importante. Um outro ponto que a gente observou é a capacidade de compreender a delegação, né? Então, o motivo pelo qual eu tenho que, nesse momento, deixar a execução e me desapegar um pouco dela, porque eu preciso entregar para os meus operadores, para as minhas pessoas-chave, essa função, para que eu possa trabalhar no alinhamento com a estratégia, porque eu sou esse tradutor, eu sou esse link, né? Então, a priorização de função e também delegar, né? Isso já é uma percepção que a gente tem nessas empresas, porque a gente acompanha, né, inclusive individualmente essas lideranças dentro do programa Líder Tático. Então, a gente consegue ter esse feedback deles. O engajamento, né? Então, aí é no todo, né, o engajamento das equipes, porque passa a fazer sentido para elas esse objetivo da organização e o fato de ter a confiança faz com que o colaborador consiga procurar, né, a sua liderança, trocar ideia, e quando essa liderança tem uma escuta ativa, né, e de fato vai conseguir estar junto para resolver, né, as anomalias, as situações, traz esse sentimento de eu sou parte disso, então eu estou engajado com isso, né? E uma grande oportunidade de novos talentos, porque quando o líder tático percebe que ele não precisa fazer tudo, que ele pode delegar e que uma das missões dele é treinar pessoas para assumirem também
novas posições dentro da companhia, ele sabe que ele também tem um espaço de crescimento. Então, isso abre, assim, um leque para sucessão, e eu diria que hoje, nas companhias, a sucessão é uma deficiência, é uma lacuna, né? A gente tem empresas, principalmente aqui na nossa região, crescendo com grandes oportunidades do negócio e não consegue sustentar o negócio porque não tem sucessão. Então, rapidamente falando assim, né? Se eu fosse fazer os principais, né, vários. Comunicação, né? A melhoria, uma comunicação efetiva, o sistema de gestão, então contribuir com o sistema de gestão da empresa, clareza do seu papel, aumento da confiabilidade, engajamento, a priorização e principalmente aí a oportunidade de sucessores, né, de novos talentos encontrando o seu espaço. Legal, muitos benefícios, hein, Dani? E aí, né, pensando na parte de gestão, tudo que a Silvia trouxe acaba afetando não, né? Contribuindo para a produção, né? Então, isso gera muito benefício para a performance, para o desenvolvimento da própria empresa, da própria organização. Exatamente. E quando a Silvia fala de sucessão, fazer um parênteses aqui, que muitas vezes a gente traz esse termo e liga só a sucessão familiar, que é o proprietário, o gestor, o dono da empresa, que ele vai fazer com o seu filho, enfim, ele vai passar o bastão. Mas a Silvia trouxe um contexto de sucessão da liderança, porque hoje a liderança, ela está no cargo, mas ela precisa pensar em preparar aquele sucessor. Então, o termo sucessão trazido aqui é preparar a liderança tática. Então, o nosso programa, ele vai muito além da liderança tática, porque ele trabalha a liderança tática e ele ajuda essa liderança tática a identificar os talentos lá na equipe dele, para que esses talentos também sejam preparados para futuramente assumir. Então, trabalha a liderança tática e os possíveis sucessores. Quais são os resultados? Com certeza, performance e entrega. Quando uma equipe está bem e o líder sabe, lembram lá a orquestra sinfônica, que o líder sabe conduzir, já perceber que a música precisa ser ajustada, que a batida precisa ser 1 minuto além ou 1 minuto antes. Se ele faz isso automaticamente, ele tem um resultado maior. Sem contar que as pessoas, quando o líder está muito próximo delas, as pessoas também acabam criando uma relação de confiança e, inclusive, para abrir o jogo e dizer, olha, hoje eu não estou bem. Porque agora a gente vem falando aí, a gente não, aí todo mundo falando sobre saúde mental. Isso interfere diretamente lá na entrega do resultado. Outro ponto importante, qual o resultado de tudo isso? Inovação de processos. O líder tático, ele está muito perto do seu operacional. Então, quando ele percebe que a música a sintonia está atrasada ou não, ele já faz ajuste imediato. Ele percebe que processos podem ser melhorados. E, principalmente, esses talentos que ele identifica, ele retém. Então, quando a gente olha, muitas vezes, para o índice, para o indicador turnover lá na empresa, a gente percebe que está com um custo elevadíssimo. E como é que a gente também, né, Silvia, conscientiza essas empresas para que elas, tudo que elas hoje têm de custo em turnover, elas investam em treinamento. Exato. Então, esses são os, se fosse... É um cálculo muito importante, né? Muito importante. O turnover, eu acho que, principalmente aqui na região, né, a maioria das empresas estão com esse índice assim no radar, né? E até acho que talvez explicar um pouquinho, às vezes, se tem alguém leigo aqui, né? O que é o turnover? Então, turnover é um termo em inglês, mas nada mais é do que rotatividade de pessoas. Então, é um cálculo que é feito olhando para indicador, é um dos principais indicadores de gestão de pessoas, mas principalmente de gestão de empresa, onde ele vai trazer o índice ali de quantas pessoas estão movimentando de entradas e saídas na empresa. E a gente sabe que para cada saída, a gente não calcula só décimo, férias, isso é obrigação. O que a gente calcula em um custo de turnover ou de rotatividade de pessoas é o quanto efetivamente essa pessoa
teve de investimento em treinamento, em EPIs, em saúde ocupacional, o quanto o RH ficou com essa pessoa, o quanto o líder ou a equipe ou o colega de trabalho teve de tempo ali dedicando ao treinamento dela. Então, não é cálculo trabalhista e sim a questão de desenvolvimento e treinamento, que é o maior custo que as empresas têm em turnover. Porque quem sai leva um conhecimento e quem chega a gente tem que capacitá-lo para ter o conhecimento de quem saiu, e isso demora um tempo, né? Então tudo isso é custo, né? Talvez esse também já seja um dos motivos porque as empresas chamam vocês. Não sei se tem mais algum outro, Dani. Qual é o motivo quando as pessoas chamam vocês para fazer o líder tático? Um dos principais motivos é o turnover, mas muito além do turnover é quando essa empresa que ela era mais familiar e ela quer dar um passo além e ir para a empresa se estruturar. Então, eu tinha uma empresa familiar, eu fazia os processos muito operacionais. Todo mundo que trabalhava comigo aqui, é compadre, é comadre, já está há anos comigo. Mas a minha empresa expandiu e a gente percebe muito isso na nossa região, que é rica. O quanto nós aqui, o oeste catarinense, parte aí do Rio Grande do Sul e do Paraná, é pujante nisso. Então, isso faz com que as empresas elas acelerem a um nível extraordinário. Então, até ontem eu tinha uma empresa que eu gerenciava processo ali na calculadora, hoje eu preciso de um sistema que me ajude. Então, isso é muito assim, e aí essa empresa não sabe como se preparar para isso. Então, eu acho que o principal que elas buscam é cresci e agora? Como é que eu profissionalizo essa empresa? Esse momento da minha empresa. Contratei o sistema, como é que eu vou fazer com que os meus líderes, né, coloquem os dados e entendam os dados que estão no sistema? Exatamente. Então, isso vai desde comunicar. Então, eu não sei comunicar para o meu time, ou eu não sei, não. Ou eu não tenho nem tempo para isso. Então, não é que eu não sei, eu não tenho tempo. A operação é trocar as rodas do avião com o avião decolando. Outro ponto importante é que eles precisam de ajuda para que a cultura ela seja estabilizada e ela se mantenha. Uhum. Então, é fazer com que esse líder ou nos contratar para que a gente ajude esse líder a patrocinar a cultura, que é ele que faz a coisa acontecer. Exato. Outro ponto é atingir o objetivo. Então, não é só a operação sozinha que não tem o mapa da onde ir, que ela vai conseguir. Uhum. Engajamento, que a Silvia já trouxe aí exemplos riquíssimos, e principalmente o resultado da empresa. Então, quando as empresas nos procuram, ou elas querem melhorar o resultado, ou elas já têm um resultado excelente e elas querem também olhar de uma forma mais estruturada, ou elas precisam do tradutor, e aí nós estamos aqui para traduzir. E muitas vezes, o que a Silvia trouxe de exemplo, ele tem um sistema de gestão e o funcionário dele, ele não sabe nem o que é um indicador. Então, como é que ajuda ele, em muitas vezes, pegar na mão e ensiná-lo a escrever, não a escrever a alfabetizar, mas escrever no sentido de ajudá-lo nessa nova posição que ele está, ou nessa nova posição que a empresa está. Sim, exato. Silvia, então, conta para nós assim, um pouquinho sobre como é esse método, né? Como é que vocês aplicam esse programa, quanto tempo é necessário, como funciona o líder tático? Então, nós trabalhamos com metodologias de aprendizagem de adultos, principalmente pensando que a gente precisa olhar para esse ambiente, então, que adultos que são esses, quem são o nosso público. Então, a gente trabalha muito com metodologias ativas. O que são metodologias ativas? São metodologias que a gente aplica e que o conhecimento vai sendo, ele vai sendo transferido ou ele vai sendo absorvido através de cases, práticas, dinâmicas, para que seja interativo, né? E o tempo necessário, né? Eu sempre falo assim, ó, como é que se constrói uma competência? Então, muitas vezes, né, a gente tem o olhar de que eu vou receber uma capacitação e aí depois eu já estou com a competência. Não, a competência, ela é a capacidade de entregar alguma coisa, seja um comportamento, seja uma meta.
Só que para ela se consolidar, ela precisa receber o conhecimento, treinar a prática, e aí ela precisa ser executada ao longo do tempo e reorientada, né? Então, ela tem um tempo para que ela seja absorvida e que a gente possa dizer assim, olha, agora eu apresento essa competência. Então, é isso que o programa faz, né? Então, nossa metodologia é a metodologia de aprendizagem de adultos baseada em metodologias ativas, onde ele vai, através de uma interação, absorvendo esse conhecimento. E o programa, ele foi, então, desenhado, né, para acontecer, então, ele tem módulos, e ele tem uma possibilidade, né, que é a flexibilidade de adaptar ao tamanho da empresa, às necessidades da empresa, quais competências são importantes para aquela empresa naquele momento, e dependendo então das competências, sempre alinhando com esse cliente, com essa empresa que nos contrata, a gente então desenha, mas ele sempre vai trabalhar com uma janela de 1 ano, de 12 meses. E ao longo desses 12 meses, são trabalhados workshops coletivos, encontros que podem ser presenciais ou online, e as mentorias individuais, que é onde a gente vai olhar para cada líder, a sua especificidade, qual é o apoio que precisa ser dado para essa pessoa, para que ela entregue, para que ela entenda e para que ela esteja alinhada com o que é aquela competência para aquela empresa naquele momento, naquele cenário. É um programa que ele tem uma base, mas ele tem uma solução personalizada, Dani, é isso? Exatamente. Então, não adianta... É claro, existe o método que ele nos dá um mapa do que a gente precisa fazer e da onde chegar. Mas o que a empresa precisa vai muito do diagnóstico que a gente faz na empresa e identifica. Tem empresas que têm problemas de comunicação, tem empresas que têm problemas de rotatividade ou turnover, tem problemas que têm dificuldade na tradução. Então, qual é a principal dor daquela empresa? E aí o programa ele é adaptado àquela realidade. A cultura da empresa também é um ponto importante, porque ele vai influenciar ou ele vai nortear todo o nosso trabalho. Então, nós precisamos conhecer e entender quais são as dores, as necessidades, principalmente a cultura e a estratégia daquela empresa. Então, é baseado nessas informações que nós trabalhamos com o treinamento personalizado para aquela empresa. E nós somos especialistas com alguns aninhos, né, Silvia, que a gente comentou no início, e não vamos dizer todos os anos, porque não pega bem, daqui a pouco vão, né, usar esse material para outras coisas, mas é assim, nós somos especialistas no que a gente faz, e principalmente, se tem algum assunto que a empresa precisa desenvolver e que não está no nosso rol, a gente procura parceiros e especialistas. Então, hoje a gente tem um hub de soluções que são em torno de 10 profissionais que a gente se troca. Eu precisei de algo específico, essa pessoa vem trabalhar determinado módulo. Inclusive, a Fran é nossa parceira, que quando a gente precisa trabalhar em endomarketing e comunicação interna, a Fran vem aqui conosco. Então, é o apoio, são especialistas que vão trabalhar. Principalmente, eu acho que um ponto bem importante é que nós temos experiência nas empresas locais. Então, por mais que a gente buscou uma formação fora, mas a gente conhece muito da cultura das empresas locais, das empresas familiares, que são outros desafios também. Então, nesse sentido, e que os resultados do nosso programa de desenvolvimento de liderança, ele é mensurável. Então, a cada período, nós fazemos avaliação para também medir o quanto aquela pessoa, aquele time conseguiu caminhar. Perfeito. Então, o programa Líder Tático pode ser por qualquer empresa, né? Desde que tenha menos, a que tem mais colaborador, independente do faturamento, da localização, se é familiar ou se não é.
a gente consegue personalizar o programa para qualquer uma delas. E nós podemos dizer, Fran, que é toda empresa que quer resultado. Então, eu quero um resultado melhor. Eu quero líderes mais engajados. Eu quero uma cultura forte, em que as pessoas elas se sintam parte daquilo. Eu não só coloco o tijolinho, eu estou construindo uma casa. Então, é para todas as empresas que estão dando um passo além ou que estão com dificuldade e precisam organizar a casa. Então, é para todas as empresas. Tenho 5 funcionários, eu tenho 50, eu tenho 100. É adaptado à realidade, novamente, daquela empresa. Muito legal. Então, nós tivemos hoje uma conversa muito rica aqui com a Silvia e com a Dani, né, sobre o papel do líder tático na estratégia e no resultado dos negócios, né? Falamos sobre a sua função, a posição na governança e também a importância de desenvolver esse nível de liderança nas empresas, né? Então, Silvia, é sempre inspirador estar com você, né? A gente pode criar aí uma grande rede de líderes, né, engajados, inspirados, né, prontos para transformar os ambientes organizacionais. Então, até uma próxima, né? Lembre-se que a liderança é uma jornada, né, não é um destino, que é uma fala que você fala muito, né, Dani, né? Então, obrigado aí por você estar com a gente aqui também, né, compartilhando desse momento com a gente. E vou deixar um minutinho para, se vocês quiserem também se despedir do público, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e nós temos papo para ficar aqui um dia todo com falando certeza. Dos desafios. Esse foi só o primeiro podcast, né? A primeira edição. E agradeço, Silvia, pela parceria, agradeço a todos os ouvintes e eu acredito que a empresa só tem resultado se as pessoas estão bem. Então, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de resultado. E o resultado, ele precisa ser sustentável a longo prazo. Então, obrigada. E nos vejam, nos acompanhem, fiquem conosco que logo, logo teremos novidades. Muito bem. Então, para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui, né, com a Dani, que está muito próxima nesse momento, né, da jornada que a gente está vivendo, da Fran, que a gente já vem por muito tempo aí se cruzando, fazendo parcerias, depois se encontrando novamente, né, e principalmente para quem está ouvindo, para quem está procurando soluções aí, né, marca a gente lá, busca, liga, faz contato, venha bater um papo, tomar um café, que com certeza, no mínimo, a gente vai estabelecer uma rede de relacionamentos, né? Então, conhecer o programa Líder Tático também é se aproximar para entender se faz sentido para o cenário e para o momento da sua empresa. Então, chama a gente. Com certeza, muita coisa boa a empresa vai ter de resultado com o trabalho de vocês, né? Então, encerramos aqui, essa é a primeira edição. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, então, no Liderança Tática, né? Voltamos em breve com um novo episódio. Até mais!